Caríssimos, hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos 5 autores que eu considero os melhores da literatura portuguesa, né? A nossa pátria-mãe, né, Portugal, que teve uma literatura, sem dúvida, interessantíssima, teve autores de primeiro plano. Em geral, ela sim, é inegável, nós temos que confessar, mais rica do que a brasileira, e teve, sem dúvida, um autor que sobressai sobre todos os outros, que foi Camões, né? É o maior das letras portuguesas e é o único que figura na grande literatura universal, né? Em primeiro lugar, eu menciono Gil Vicente. É um autor que talvez surpreenda alguns, porque não costuma, né, ter muitos admiradores, não, às vezes alguns sequer consideram os seus autos, né, grande literatura, mas eu considero que foi um bem muito grande que ele prestou à história da literatura portuguesa, em língua portuguesa, que isso também reverberou aqui no Brasil, e deu uma característica que, antes mesmo que surgisse o barroco, é profundamente barroco, né? É o contraste entre a comicidade e o espírito religioso, a seriedade dos juízos de Deus, né? E isso aí aparece o tempo todo, né, em Gil Vicente. Então eu considero um dos autores aí fundamentais para quem quer estudar literatura de Portugal. É um autor que viveu ainda no iniciozinho do século XVI, né? Nasceu ainda no século XV, e que, portanto, ainda tem uma característica quase medieval no seu estilo. Ele frequentemente comete alguns erros, inclusive, né? Usa uma linguagem um pouco rocambolesca. Às vezes, propositalmente, ele quer ridicularizar algum personagem e o coloca falando um latim errado, né? Um latim macarrônico, aí, né? Querendo realmente ridicularizá-lo. Mas o seu Alto da Barca do Inferno é simplesmente genial, né? A forma como ele consegue fazer troça dos tipos sociais do seu tempo, né? E de forma moralmente útil, né? Porque aquele que observa o ridículo no seu semelhante acaba se corrigindo de alguma maneira, mas também criando um contraste que é inigualável, né, entre essa comicidade dos tipos sociais e a seriedade dos juízos divinos, a seriedade de colocar o leitor diante do dia do juízo, diante do inferno, né, diante das almas condenadas, diante do caráter inapelável, né, do juízo individual de cada alma quando termina o curso dessa vida. Isso vai aparecer notoriamente aqui no Brasil com o Alto da Compadecida, né, de Ariano Suassuna, que recupera um pouco desse espírito, né? É uma peça, essa sim, profundamente barroca, já influenciada pelo barroco que já tinha existido. E, infelizmente, né, quando ela foi transformada em filme, geralmente as pessoas assistem o filme, ele não conseguiu reproduzir isso, mas o contraste entre a seriedade da cena do juízo divino, né, em que o personagem João Grilo, né, vai conversar com Jesus Cristo, vai apelar a Nossa Senhora e vai conseguir uma segunda chance, né, para que não fosse condenado. A seriedade dessa cena, em que almas são condenadas, né, e você efetivamente entende, né, a seriedade, a sobriedade do aspecto espiritual mesmo, né, dessa peça, que alguns interpretam errado. Há pessoas que acham que é uma mera referência que Ariano Suassuna faria das crendices populares e, portanto, estaria fazendo só uma referência à cultura, né, do seu povo, né, nordestino. Muito pelo contrário, né, Suassuna era um crente, ele acreditava no que estava dizendo. Então, essa seriedade também existe em Gil Vicente, que certamente foi um dos modelos, né, do nosso Ariano Suassuna. Então, são leituras muito importantes. A Farsa de Inês Pereira também. São peças todas que têm comicidade e sobriedade, né? Ele consegue mesclar isso
Eu me lembro no meu vídeo sobre literatura russa, eu fiz um comentário semelhante a respeito de Gogol, mas a seriedade de Gogol é só da miséria individual, né? Da miséria de um indivíduo nesse mundo, né? No caso de Gil Vicente, isso tem uma reverberação religiosa que torna as suas peças muito mais profundas. Então, recomendo a todos, né? Se vocês não conhecem Gil Vicente, leiam, né? Os seus autos, as suas peças, que são maravilhosas. O segundo da lista eu faço em ordem cronológica, né? Então é claro que esse aí é o maior de todos, né? Em segundo lugar, nós temos Luís de Camões, né? Camões é o príncipe dos poetas portugueses, é o homem que elevou a língua portuguesa ao todo o seu refinamento que ela adquiriu posteriormente, né? Boa parte do que existe de bom, né, na nossa literatura, tanto a portuguesa quanto a brasileira, não existiria sem Camões, né? Camões é que vai, inclusive, contribuir com a língua portuguesa mesmo, ele vai ajudar a fixar o idioma, né? Existem certas restaurações latinas que, muito provavelmente, foram feitas pelo próprio Camões, como, por exemplo, a palavra monumento. Eu não sei se vocês sabem, né? No português medieval, a palavra monumentum latina já havia decaído para moimento. Se vocês forem ler, por exemplo, Fernão Lopes, né, no século XIV, ele diz moimento. Quer dizer, houve várias restaurações, e como essa palavra, várias outras, que Camões fez, conferindo a certa dignidade, né, que a língua havia perdido. Então, ele é o restaurador, ele é o fixador, ele é aquele que vai estabelecer a língua culta portuguesa tal como existe até hoje. É o maior dos nossos poetas, do nosso idioma, né? Não é nosso, porque não é brasileiro. Camões, o seu épico, é um dos maiores de todos os tempos. Ele está, sim, né, em pé de igualdade. Eu não vou dizer com um Ariosto, Camões é maior do que Ariosto, embora ele tenha adotado como modelo, né, as oitavas de Camões e os Lusíadas são inspiradas nas oitavas de Ariosto, no seu Orlando Furioso. Só que a história de Orlando Furioso é rocambolesca, né? O seu enredo é mal projetado. Ele usa de um fantástico que é abusivo, né? que é exagerado, é excessivo. E Camões não. Camões vai, para descrever a célebre viagem de Vasco da Gama, ele vai usar a mitologia clássica, né, como o seu modelo poético, né? Então, a sua narrativa vai ter toda a nobreza, toda a grandiosidade, toda a seriedade que marca as obras de um Homero, de um Virgílio, né? É com isso que Camões se parece, né? Ele não é um Ariosto, ele é um Dante Alighieri, né? É um autor de primeiro plano. E que poeticamente é maravilhoso, né? Na escolha das palavras, no ritmo, na musicalidade, em tudo, né? A sua lírica também é maravilhosa. Em boa medida, ela foi inspirada por Petrarca, né? Se vocês lerem os sonetos de Camões, alguns deles são quase que traduções de Petrarca, são verdadeiras paráfrases que ele faz, como o famoso Pace non trovo, né? Pace non trovo e non ho da far guerra, e temo, e spero, ed ardo, e sono un ghiaccio, e volo sopra il cielo, e giaccio in terra, e nulla stringo e tutto il mondo abbraccio. E Camões vai dizer: tanto de meu estado me acho incerto que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa, juntamente choro e rio, o mundo todo abarca e nada perto. Ele está dizendo a mesma coisa, né? Praticamente uma tradução mesmo, né? Mas, surpreendentemente, essa tradução, essa paráfrase, em Camões vai ficar mais bonita. Quer dizer, ele traduz, ele imita de alguma maneira Petrarca, superando-o, né? Ele supera os seus modelos poéticos, né? Ele se inspira nas oitavas de Ariosto, ele supera Ariosto, né? Então, Camões é maior do que a literatura italiana que vai inspirá-lo. É realmente um gigante. Ele vai dominar na sua lírica todas as formas consagradas, né, de poesia, tanto o soneto, quanto a elegia, quanto a canção,
quanto às sextinas, absolutamente todas as formas que ele vai desenvolver perfeitamente, né? Então, as suas redondilhas de Babel e Sião, famosíssimas, que eu até gravei um trecho para vocês no meu Instagram, belíssimas, com uma profundidade, né, espiritual e até filosófica, né? Camões era uma espécie de neoplatônico, né, nós podemos dizer assim, né? Ele tinha um certo platonismo. Então, é um autor maravilhoso, né? É um tesouro poético, é um tesouro de cultura também. Os Lusíadas, ele vai traçar toda a história de Portugal, né, até a sua época, claro. Desde Viriato, né, no tempo do Império Romano, vai falar da Batalha do Campo de Ourique, né, da fundação de Portugal, com o Dom Afonso Henriques, vai falar a respeito da trágica morte, no assassinato de Dona Inês de Castro e vários outros eventos marcantes da história de Portugal. Então, realmente é a celebração de Portugal como nação, como cultura e como idioma também. Então, Camões é a perfeição da língua portuguesa. Em terceiro lugar, nós temos aquele que foi talvez o segundo maior poeta da língua portuguesa depois de Camões, que foi Bocage, né? Manuel Maria Barbosa de Bocage vai ser um poeta que infelizmente é injustiçado, porque ele é sempre estudado por aquilo que ele produziu de mais baixo, né? Seja pelo seu arcadismo, ou seja, pela sua poesia que se conforma mais a um estilo de época, e os estilos de época sempre vão amesquinhar os talentos, né? Então a sua poesia pastoril, etc. Ou seja, tentam transformá-lo numa espécie de Tomás Antônio Gonzaga, né? Que era um bom poeta, mas não chega nem aos pés, né, de Bocage. Bocage vale por 1000 Tomás Antônio Gonzaga. Ou então estudam-no pela sua poesia erótica, né, que ele próprio renegou depois, no fim da sua vida. Se vocês querem a prova disso, né, Bocage se arrependeu e, não vou dizer se converteu, porque ele sempre foi católico, mas se arrependeu da sua poesia erótica. Leiam o soneto que ele escreveu às vésperas da sua morte, no seu leito de morte, Já Bocage não sou, que é um dos melhores sonetos dele. Então, Bocage, ele é muito injustiçado em relação a isso, né? As pessoas ficam lendo aí o Delírio Amoroso e outras besteiras que ele cometeu o erro de escrever na sua juventude, quando poderiam aproveitar, né, o maior sonetista da língua portuguesa, né, quando poderiam aproveitar o poeta católico que vai lamentar as tragédias da Revolução Francesa, como no poema na elegia que eu li para vocês também no meu Instagram, a respeito da execução da rainha Maria Antonieta, né, que aconteceu na sua época. Ele foi testemunha da Revolução Francesa, né? Não testemunho ocular porque estava em Portugal, mas acompanhou os acontecimentos, né? Então, Bocage, né, é um dos grandes clássicos da poesia portuguesa, infelizmente injustiçado porque é lido por aquilo que ele tem de pior, né? Mas é um poeta também que vai fazer vários comentários, né, de alguma maneira, várias alusões, várias referências a Camões, que era o seu modelo, né? Que vai também falar a respeito de eventos da história de Portugal, né? Vai fazer poemas também sobre Dona Inês de Castro, né? Que dominava todas as formas da poesia lírica. Então tá aí um grande poeta, né, que em grande medida, infelizmente, ou é ignorado ou é estudado de maneira errada, né? Em quarto lugar, nós temos o primeiro prosador, né, dessa lista, que é Camilo Castelo Branco. É um romancista de meados do século XIX, já indo para o final do século XIX, e que, portanto, vai escrever no momento em que, no resto da Europa, era o realismo, né, e o naturalismo que predominava, né?
Ele é contemporâneo de um Flaubert, de um Émile Zola, mas vai preferir permanecer no estilo romântico, do início do século. Camilo Castelo Branco ele é essencialmente um romântico. A sua temática tem, sim, os seus transbordamentos emocionais, mas ele consegue uma coisa que é única, né, na história, aliás, quase na história da literatura europeia, né? Eu acho que o único modelo semelhante a ele nisso foi Stendhal, na França, né, que vai alcançar a mesma coisa. Um equilíbrio entre o romantismo e o realismo, né? Camilo Castelo Branco vai conseguir também descrever a sociedade burguesa da sua época, as suas misérias, as suas hipocrisias, inclusive hipocrisia religiosa. Ele não vai ser tão original em relação aos seus temas, né? Por exemplo, o principal romance dele, Amor de Perdição. Em Amor de Perdição, o Camilo Castelo Branco vai praticamente repetir o enredo de Romeu e Julieta, né? Dois adolescentes de famílias rivais, inimigas, que se apaixonam e que são afastados pelas duas famílias e acabam tendo um destino trágico, né? No caso de Amor de Perdição, o rapazinho acaba morrendo, acaba sofrendo a pena de exílio, né? E morre no exílio, e a moça é levada para um convento, né? Mas a temática não tem nada demais, não tem nada de tão original, mas a forma, né, como ele vai tratar esses tipos é muito diferente da de Shakespeare, evidentemente. Camilo Castelo Branco vai levar a prosa portuguesa à sua perfeição. Ele nisso vai se assemelhar ao nosso Euclides da Cunha, que vai ser um autor com muito virtuosismo na sua utilização da língua portuguesa, né? O que o torna às vezes difícil de ler, para quem não tem muito vocabulário, para quem tem certa dificuldade de ler períodos muito longos, né? Ele é um escritor um pouco, às vezes, quase que intransponível para pessoas que não estão acostumadas, né? Também com o vocabulário do século XIX, etc. Infelizmente, é um escritor também que teve destino trágico, né? Também assim como Euclides da Cunha, né? No seu caso, ele vai pegar a sífilis e vai desenvolver uma doença na sua visão. Ele vai começar a perder a visão, é chamada neurosífilis, né? E no momento em que o seu médico vai desenganá-lo e que diz que ele vai mesmo ficar cego, ele acaba se desesperando e na mesma noite ele tira a própria vida, né? Ele dá um tiro na cabeça e se suicida, né? É uma história muito trágica, muito infeliz, né? Mas de um escritor que foi exemplar, né? E infelizmente Camilo Castelo Branco não está entre os autores mais lidos no Brasil, né? Geralmente quando se fala em romancista português, tem-se em mente principalmente o seu contemporâneo Eça de Queiroz, né? Mas não Camilo Castelo Branco. E isso é uma pena, porque realmente foi um dos gigantes da prosa portuguesa, né? E, em último lugar, é justamente esse que nós temos, né? Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é o maior romancista, né? É aquele que vai representar o realismo português. É um autor muito polêmico, né, que já no seu primeiro romance vai ser acusado de plágio, né, que é uma acusação mentirosa, né, porque o romance dele foi escrito antes, né? O Crime do Padre Amaro, né, ele teria imitado um romance de Émile Zola. Só que não só as histórias são suficientemente diferentes para que a acusação de plágio não faça sentido, poderia ser no máximo uma inspiração, como o romance dele foi escrito antes, quer dizer, não faz o menor sentido, né? Foi uma acusação realmente falsa. Mas ele foi atacado também pela igreja, porque é o romance sobre a hipocrisia e a maldade, né, de um padre. Padre Amaro vai ter um caso com uma moça, vai engravidar essa moça e, enfim, vai fazer com que o seu filho seja morto, né? O próprio filho dele, ele contrata uma senhora que vai, uma tecedora de anjos, né, que quando nasce o seu filho, a mulher morre no parto, né, e a criança é
assassinada, né? Um infanticídio, o Crime do Padre Amaro. Então, é um romance asqueroso nesse sentido, moralmente, mas que é quase a perfeição também do romance social, né? É um pouco de romance de denúncias, é um pouco. Né? Talvez um pouco anticatólico, né? Mas é uma excelente obra. A temática amorosa, né, do adultério vai estar muito presente. Acho que em toda a literatura do século XIX, isso foi um dos grandes dramas e problemas, né, sociais, e isso vai também estar presente no seu romance mais famoso, né, O Primo Basílio. Também, Eça de Queiroz não é tão original nos seus temas, né, mas a sua forma de abordá-los é profundamente madura, né? Ele o nosso é português, né? Mas é da língua portuguesa e do nosso idioma, então faz parte também do nosso legado, né? Cultural. E nós podemos dizer que ele é o nosso Balzac. Vai descrever todos os tipos sociais, né? De Portugal do final do século XIX, né? Então, realmente é um autor fundamental, né? Que eu considero o maior romancista de língua portuguesa, né? Para isso, infelizmente, o nosso Machado de Assis perde para Eça de Queiroz, né? Pelo menos é a minha opinião. Né, gente? Então é isso. Eu peço que vocês não se escandalizem, né, com a ausência de Fernando Pessoa, que certamente algumas pessoas vão notar. Realmente ele não está muito longe de ser uma preferência minha. Sei que foi um ótimo poeta, que era muito talentoso, escreveu coisas bonitas, sim, mas, no geral, eu simplesmente tenho asco de Fernando Pessoa. Os seus heterônimos, para mim, são um caso de esquizofrenia que deveria ser estudado por um psiquiatra, e não aprecio nenhum dos seus heterônimos. Aquela poesia é muito desagradável, então realmente eu não tenho nenhuma vontade de colocar Fernando Pessoa na minha lista. Então, peço perdão a vocês aí que apreciam muito esse poeta. Ele está longe de ser apreciado por mim. Reconheço seu talento, sem dúvida nenhuma, foi muito talentoso, mas ainda falta muito, né, até que ele chegue perto desses 5 melhores. Até Gil Vicente é bem melhor do que ele. Então, não cometamos esses erros, né? Tem certos autores aí que se popularizaram muito além da conta. Então é isso, meus amigos, nós vamos, em sequência, né, dar continuidade à nossa série sobre as maiores literaturas, né? Ainda faltam algumas, mas eu acho que a portuguesa era uma ausência importante, né? Eu tinha que falar para vocês, depois de falar das letras brasileiras, né, de falar sobre a nossa pátria-mãe, né, sobre a nação que nos gerou, né, e que nos legou tanta coisa boa, tanta coisa importante, tantos autores sensacionais.